Olá! E aí, Nardeco? E aí? Tudo bom? Tudo bem, e você? Olha, o pessoal lá, nossos amigos já tá falando e a hora. Quem mandou ontem tu avacalhar o horário dos outros? Cheguei Tá muito em certo. cima da bucha agora, olha. Tava voltando de uma comunidade aí, mas consegui chegar a tempo Que bom. pra gente fazer a nossa live. Como é que tá as coisas? E neném? Tá ali amamentando. Tá na hora Ô, de dormir coisa. já, amamentar e dormir. Mas não tem vida melhor, não. Não tem vida É, melhor do que essa, não. sem boleto para pagar, sem nada, né? Sem nada para pagar. Tem um pai advogado rico, né? Ah, de saúde. Gente, para quem está entrando, hoje a gente vai trabalhar um tema muito legal, que é o estelionato sentimental, né? Que é um tema que o Narden, advogado, ele tem uma especialidade muito bacana e que ele trabalha com isso já há algum tempo. Poucas pessoas no Brasil vêm trabalhando com isso e conseguindo explicar realmente o que se trata o estelionato sentimental, né? A gente vai tratar isso aqui hoje sobre o enfoque civil, que é a área do Narden, e eu vou trazer algumas coisas importantes tratar, inclusive, de algumas máfias, Narden, que você deve conhecer, a máfia nigeriana que vem atacando o mundo inteiro relacionado a estelionato sentimental, causando extorsões nas pessoas, né, cometendo crime de extorsão nas pessoas. Então, assim, fala um pouco sobre o estelionato, o que é o estelionato, para a gente poder trabalhar também o estelionato na área criminal, né? Porque eu Sim, fiz uma sim. enquete, Naden, para você ter uma ideia, perguntando para as Hum, pessoas se elas sim. sabiam o que era o estelionato sentimental. E se elas sabiam que o estelionato sentimental é crime, né? Se isso é caso de polícia. Sim. E aqui no meu Instagram, a gente tem muitas pessoas que são concurseiros, né? Pessoas que pretendem a carreira policial. E me admirou muitas delas não terem conhecimento de que o estelionato sentimental, em todas as suas vertentes, é sim caso de polícia. É, me espanta também, porque na realidade, o estelionato sentimental na esfera civil, nós pegamos o fio ali, né, na verdade, da tua área, do Código Penal, né? A gente pega aquela ideia e traz aqui para a esfera civil. Então, assim, estelionato sentimental, na realidade, em qualquer vertente, é realmente caso de polícia. E o que é o estelionato sentimental, Narlen? Olha, o estelionato sentimental, primeiro eu preciso fazer aqui uma breve explanação aqui de alguns pontos. Muita gente acredita que o estelionato sentimental ele acontece apenas na internet, né? Essa máfia, eu acho que você vai falar, ela atua pela internet, né? Então, assim, só que o estelionato sentimental, ele acontece diariamente em casamentos, namoros, união estável, tá? Nesses aplicativos de bate-papo. Então, assim, existem dois tipos de estelionato sentimental. Tem o virtual e tem o físico, o presencial, né? Porque tem muita gente que fala, mas para acontecer o estelionato sentimental, a pessoa tem que já partir com aquela intenção de aplicar o golpe utilizando o sentimento da outra pessoa. Não necessariamente. Se ele for partir da forma virtual, aí sim a pessoa está se aproximando da outra com o intuito exclusivo de obter vantagem ilícita. Agora, quando é presencial, físico, não necessariamente acontece desse jeito. Pode ser um exemplo. Eu posso te apresentar uma pessoa, você acha essa pessoa muito gente boa, começa um relacionamento, só que no curso desse relacionamento, essa pessoa percebe que você tem um poder aquisitivo muito bom, aí ele começa a te pedir coisas, sabe? Me empresta R$ 1.000, R$ 2.000, aí depois ele te pede um carro, e isso começa a se tornar abusivo. Então, no curso do relacionamento, pode sim ocorrer o estelionato sentimental, entendeu? Ele não acontece já pensado, né? Ele não veio já com essa ideia de dar um golpe. No curso do relacionamento, aconteceu, E me diz, entendeu? e como que o advogado vai atuar para salvaguardar, por exemplo? Eu vi muitos casos, Naden, aqui, trabalhando na polícia, não só de casos de estelionato sentimental, com essas práticas relacionadas à internet,
que muitas vezes acaba gerando outros crimes, que é o crime de extorsão, né? Além de prejuízos financeiros muito grandes, que a gente já viu as pessoas serem, até pela internet também, né? Uhum. Só que o que eu consegui ver em algumas situações, e algumas pessoas me mandaram relatos, teve uma seguidora, uma amiga, que ela falou assim, olha, eu vou assistir a live porque eu acho que o meu pai está vivendo estelionato sentimental. A outra virou e falou assim, olha, eu acho que eu estou vivendo estelionato sentimental, né? Então, a gente já teve muitos relatos de pessoas em que elas trazem isso falando o seguinte, até na própria delegacia, eu namorava com ele, eu era casada com ele. E geralmente, pessoal, Exatamente. Não adianta a gente falar, geralmente a vítima é a mulher. Porque, querendo ou não, é como se fosse aquela pessoa que é a primeira que se apaixona, a primeira que tem... E os relatos que chegam pra gente na delegacia é o seguinte, eu era casada, ou eu namorava, e aí ele foi morar pra dentro da minha casa, e de repente ele era uma pessoa que me tratava muito bem, eu não sofria violência doméstica, eu não sofria abuso nenhum, mas o tempo todo era aquela história, eu vou usar seu cartão de crédito, meu amor, eu te amo muito, a nossa vida, eu quero ter filhos, eu quero me casar. Aquela primeiro impacto que acontece na conquista. E aí a pessoa acaba caindo e, de repente, você vê que foi vítima de um estelionatário. Alguém que só quer tomar o seu dinheiro e acaba prejuízos muito grandes. Acho que você já, no seu trabalho e tal... Eu cheguei a ver reportagens, Narden, pesquisando também e vendo acesso à internet de mulheres que elas perderam milhões de reais relacionados a estelionato sentimental. Eu tenho uma cliente que o processo ainda não terminou, que o prejuízo dela passa de 300 mil reais, para você ter uma ideia. Mais de 300 mil. Só que o golpe, ele foi na forma física, né? Então, assim, eu já consegui uma decisão positiva de bloquear parte do patrimônio dessa pessoa. Então, assim, ela está garantida em parte, mas só que eu não sei ainda se a gente vai conseguir na totalidade, entendeu? Recuperar o prejuízo financeiro dela. Então, assim, um outro detalhe que eu queria também comentar é que quando esse golpe ele é praticado na internet, é muito difícil do advogado conseguir êxito, né? Para recuperar esse prejuízo que essa pessoa sofreu. Pelo menos, assim, lá no escritório, 90% dos casos, todos eles foram físico, presencial. Era namoro, era casamento, era união estável. Poucos foram na forma virtual. E os que foram na forma virtual foram em aplicativos de relacionamento. Olha, você sabe que essa semana, inclusive, engraçado que a gente... combinou essa live já tem algumas semanas, né? Acabou não dando certo e aí deu certo hoje. Mas essa semana, vou até dividir com o pessoal aqui, sem citar nomes, claro, porque é uma situação assim tão delicada. Eu cheguei a comentar com você. Recebemos um caso na delegacia em que a mulher ela começou a se relacionar com alguém através da internet, do Instagram, né? A pessoa, uma seguia a outra, né? E começaram a se relacionar. Passaram para um aplicativo de namoro, né? Essa pessoa se dizia ser alguém que morava na Inglaterra, né? E eles conversavam, inclusive, por tradutor. Olha só, Narden. As pessoas, elas acabam se envolvendo, e muitas vezes é por causa da carência, né? E nós tivemos, inclusive, no Brasil, um aumento muito grande nesse período de pandemia. Por quê? Porque justamente é o momento em que as pessoas ficaram muito dentro de casa e muito vulneráveis a esse tipo de golpe, né? Muito. Então, assim, eles conversavam, para você ter uma ideia, pela internet. Era um aplicativo que tinha um tradutor e eles começaram a se relacionar. E aí é que entra essa situação da máfia nigeriana, que a gente conseguiu descobrir que se tratava que as conversas elas partiam da Nigéria, entendeu? E aí eu vendo esse histórico da máfia nigeriana, a máfia nigeriana ela ataca de duas formas, né? Primeira, é como aconteceu com essa vítima, que aconteceu agora aqui na cidade.
Começaram esse namoro, de repente ele falou, olha, eu vou mandar um presente para você, né? E aí ele manda, supostamente manda esse presente, e depois a pessoa recebe um e-mail da suposta transportadora, afirmando que ela tem que pagar uma quantia para ela poder receber essa encomenda. Entendeu? A sorte foi que essa pessoa, ela me conhecia pessoalmente, entendeu? Sabia que eu era policial, mas também era alguém do meu convívio. E me mandou mensagem desesperada. E agora? O que eu vou fazer? Né? E aí eu falei, não, calma, você caiu em um golpe. Quer dizer, você quase caiu em um golpe. Quase caiu. Mas, na verdade, o quase golpe, Narden, é o golpe financeiro. Mas aquele golpe emocional, ele é mantido. Vai perdurar. Vai perdurar, por quê? Sim. Porque, assim, eu costumo brincar. Se me mandar mensagem 3 dias direto, mandando bom dia o coração, no quarto, eu já tô apaixonada. Entendeu? E aí eu fico triste. Ou seja, naquele momento, teve-se um alívio muito grande. Por quê? Porque não clicou em link nenhum, em que pese o e-mail vir com um link para que demonstra a localização, né? Para dizer onde está a encomenda, não é isso? E aí, eu perguntei, você clicou em algum link, olhamos o computador, levamos para um setor especializado de informática para verificar como estava o computador, se tinha algum vírus, tal. Por quê? Porque você passa o seu nome completo, você passa o seu endereço, olha o perigo. Hoje a gente consegue dados em qualquer lugar. E aí o bom, Narden, é que quando você faz uma ocorrência disso, aí é que foi o meu papel, de ter um discernimento, mas eu vou te falar por quê? Porque eu sempre conversei muito com você, né? A gente, do nosso grupo de amigos, a gente é muito esclarecido com relação ao estelionato sentimental, graças ao trabalho que você vem desenvolvendo, não é isso? Obrigado. E aí, de antemão, eu falei assim, eu não posso simplesmente falar com ela como você caiu nisso. Não pode nem falar como desse amigo, jeito, na verdade, né? Justo, porque assim, é uma coisa que a gente fala assim, como que a pessoa cai nesse tipo de golpe? A segunda forma da máfia nigeriana... Fale. Não, na realidade, quando uma pessoa chega, né, quando ela tenta abrir isso com alguém, na verdade você precisa escutar essa pessoa, né? Você precisa entender mesmo que você saiba que ela foi vítima de um golpe, você não pode falar isso. Nossa, como você foi burra, por que você caiu nisso? Você tem que absorver aquilo para você, né, segurar e tentar ajudar de alguma forma, né? Foi isso que você fez. Foi. E aí, o que nós conseguimos naquele momento? Né? Com a vítima, a gente abrir uma confiança com a vítima no momento do registro da ocorrência, foi possível, inclusive, a gente rastrear de onde estava partindo os e-mails. E por incrível que pareça, Narden, quando a gente conseguiu verificar de onde partiam os e-mails, a gente verificou que partia da Nigéria. Aí a gente falou, poxa vida, estamos diante da máfia nigeriana. Essa é uma vertente da atuação da máfia nigeriana que tá assim, é o mundo inteiro que está caindo nisso, é o Brasil inteiro que está caindo nisso. Outra coisa que a máfia nigeriana costuma fazer, e aí envolve o crime de extorsão, você inicia uma comunicação nesses aplicativos de namoro por alguém, entendeu? Pode ser o Tinder, porque acho que o Tinder tem só no Brasil, de jeito nenhum o Tinder não é. Aí você tem outros aplicativos, e aí você inicia um namoro, e aí quando você tá lá pelo 3º, 4º dia, parece que a intimidade fica maior. E a intimidade ficando maior, o que acontece? Aí começa aquela troca de fotos íntimas, de vídeo. Aí uma pessoa começa a fazer coisas íntimas do lado, a outra do outro. E aí eles gravam a tela. Nós já tivemos vítimas aqui, inclusive, aqui, em que a gente trabalhou nisso, aonde eles falavam o seguinte, olha, depois que eles gravavam, eles abriam o jogo, ele achava que eles estavam falando com uma mulher, quando eles estavam falando com um homem, e eles gravavam e colocavam o vídeo como se fosse a ponto de colocar no YouTube, Narden. E aí eles colocam com o seguinte tema, por exemplo, Narden Souza Porto se masturba para uma criança de 8 anos. E aí ele fala, se você não me pagar, vamos lá, $3.000, se você não me pagar $3.000... Geralmente, eu já vi isso, mas eles pedindo pagamento em bitcoins.
Em bitcoins, perdão. Em bitcoins. Aí, eles pedem realmente em bitcoins para poder fazer aquela conversão. E aí eles falam, aí nada, o que que acontece? Dos casos em que a gente viu, a pessoa até conversava ontem com um delegado aqui da cidade, que já teve também esse tipo de caso, e ele falou o seguinte, que você consegue ir barganhando com eles. Aí, de repente, você chega a um valor, por exemplo, assim, de R$100. Todas as pessoas que a gente sabe que realmente pagou Narden em bitcoins, isso, mesmo que seja uma quantia muito abaixo, esses vídeos não foram parar na internet. Não é que a polícia vira e fala, olha, paga que esse vídeo não vai. A experiência que a gente tem de conhecimento é que todas as pessoas que cederam a essa extorsão, elas não tiveram o vídeo publicado na internet. Só que aí algumas pessoas perguntam, né? Mas e aí, pô, você vai mandar a pessoa pagar? Não. E a polícia vai investigar isso? Aí é que tá a grande problemática. Quando você pega um crime na internet, que ele vai para outro país, acaba que a competência ela é deslocada para a Justiça Federal. E aí, para você acionar a Justiça Federal para isso, para poder pegar essa problemática internacional, você tem que acionar o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, para entrar em contato com o país de onde está vindo essas extorsões. Só que a grande problemática ainda vai maior. Para que eu tenha isso, Narden, são só determinados tipos de crime, como crime de sequestro, crime de exploração sexual, enfim. Ou seja, o estelionato em si acaba não caindo. O que é muito difícil a aplicação da justiça para isso, tu entendeu? Sim, e aí o que acontece? Eles continuam, né? A farra, né? A farra do golpe, né? Continua com essa farra. Entendeu? Sim, então, sim, assim, sim. isso acontece muito. Teve um outro caso também, Narden, que a gente participou, que a gente conseguiu, claro, aí muitas coisas, a maioria delas, dessa de localização, da gente conseguir estabelecer de onde está partindo isso, é preciso autorização judicial, né? E nós já vimos, eu já tive a possibilidade de ver alguns casos em que a pessoa ela largou família. Ela largou marido, ela largou filho, ela vendeu casa, ela vendeu carro. E, de repente, ela estava se comunicando com um presidiário no Rio Grande do Sul. Não. Entendeu? Olha só. Sim, vou te dar um exemplo, não, que é verdade. Se botar no Google, todo mundo aqui vai encontrar uma senhora, aqui em Brasília, acho que ela mora num bairro chamado Águas Claras. Ela estava conversando com Leonardo DiCaprio, para você ter ideia. O cara era tão ousado que usou a foto do Leonardo DiCaprio. Uma senhora de uns 68 anos, por aí. E se eu não me engano, ele pediu 20 mil, 10 mil e ela transferiu. O Leonardo DiCaprio. Para você ter ideia como é que é isso. Entendeu? Não, isso é coisa da máfia nigeriana. E eu posso falar uma coisa, Narden? Sabe o que acontece? Às vezes, isso daí já é uma coisa tão profissional, que eles conseguem comunicar com a pessoa através de uma cópia do Instagram ou do próprio Instagram, porque eles roubaram aquilo ali. E a pessoa fala, poxa, eu iniciei minha conversa com o Leonardo DiCaprio, ele tem lá 12 milhões de seguidores. Eu te mandei uma esses dias, que era como se fosse o Instagram verdadeiro, né? Como se fosse o Instagram verdadeiro. E aí tu falou assim pra mim ainda, porra, Fabi, mas aqui tá mostrando que o cara tem lá 12 milhões de seguidores, então tu não vai duvidar disso. Acaba que tu não vai duvidar. Passa credibilidade, e as pessoas, né? Passa credibilidade. Aí, assim, algumas coisas que a gente usa é muito complicado, porque muitas vezes, quando a pessoa ela vai pedir uma ajuda na polícia, essa história do estelionato sentimental ela é algo novo. Né? Nós já tivemos novelas sobre isso. Você fala no seu Instagram sobre a situação da Maria da Paz, né? Exatamente. Aquilo ali foi, um estelionato sentimental muito grande. Mas esses casos, eles têm uma gravidade tão grande que quando a pessoa ela procura a polícia, por ser uma coisa tão nova, na própria delegacia, muitas vezes a pessoa fala, não, mas isso não é crime. A senhora teve um prejuízo, a senhora tem que procurar um advogado.
E a senhora tem Isso. que ir lá no fórum, pedir para o juiz bloquear bem, Exatamente. não dá para a gente encontrar. O que está Né? errado. Tá errado. Eu tenho muito, olha só, eu tenho mas muitas clientes mulheres, que, como eu falei anteriormente, a grande maioria é mulher, que elas mandam mensagem falando, Narden, fui na delegacia e falaram que não poderiam fazer nada. Que eu tinha que procurar um juiz da área civil e se virar por lá, porque aqui não tinha como fazer nada. Você, como policial, Não. o que você tem a dizer para esse tipo de mulheres, homens, qualquer tipo de gênero que está caindo nesse golpe e que vai até a delegacia e não consegue? O que eles podem fazer? Fala? Olha, para você ter uma ideia, eu de antemão eu já te afirmo, é crime, é uma modalidade de estelionato, entendeu? Porque você está conseguindo vantagem em cima da inocência de alguém, com um abuso sobre a mente daquela pessoa. Então, você está conseguindo proveito disso, entendeu? Então, assim, colocando aquela pessoa em estado de erro, né? Total, né? Justamente, você coloca aquela pessoa em estado de erro. E é crime, gente. Então, você que está assistindo, você que está vivendo uma situação como essa, não pode se calar. Você vai na delegacia, é feito o registro da ocorrência. Porque muitas vezes, essa pessoa, ela some no mundo. Entendeu? Ela some. Ela consegue te arrancar. Porque você acha que o quê? Você vai viver o estelionato sentimental e a pessoa vai ficar ali do teu lado? Ela vai te arrancar 50 mil reais, ela vai te tirar a caixa, a casa, mesmo que seja alguém que você confiou muito, que foi o seu marido, que foi alguém... E aquela pessoa, ela vai continuar ali? Não, ela não vai, ela vai sumir, o seu prejuízo vai ficar. Narden, eu já vi situações em que usa-se o estelionato sentimental de uma forma tão grave que a pessoa, ela pega documentação da vítima e começa a aplicar golpes, entendeu? E começa a aplicar golpes em outras pessoas. E aí faz com que você... Eu tô rindo do Caio, cara. O Caio... Não, explica o Caio. O velho da lanche vítima... Mas, gente, a gente devia proibir os amigos de assistir as lives. Exatamente. Mas a gente vai falar sobre o velho da lancha, tá, Caio? A gente vai falar. A gente vai colocar, então, vai assim, dar um exemplo sobre o velho da lancha. Sobre o velho da lancha. Mas olha só, eu já vi situações em que o estelionato sentimental ela ocorre de uma maneira tão grave que o estelionatário ele pega os dados pessoais da vítima e começa a aplicar outros golpes. Aí olha a gravidade dessa cadeia criminosa que acontece. Aí começa a fazer o quê? Pega essa documentação e aí você habilita telefones celulares, aí você cria contas, porque você consegue. Gente, é muito fácil. Vocês não têm ideia de como é fácil esses golpes, onde eu pego o seu nome, eu descubro o teu CPF e eu abro uma conta nesses bancos online, Narden. Eu posso abrir uma conta no Banco do Brasil hoje pelo aplicativo. Sim. Em poucos segundos. Eu tenho uma pessoa, ela não é minha cliente ainda, mas ela está conversando comigo. O ex-marido dela, cometeu, né, esse crime de estelionato sentimental e pegou o CPF dela, a identidade dela, abriu 2 empresas falsas e hoje ela tem uma dívida de mais de R$1 milhão. Para você ter ideia. E aí, até você conseguir provar isso é muito complicado. Gente, a gravidade é tão grande que é um crime que é tão difícil de se combater, tão difícil. O mais difícil, Narden, eu acho que às vezes não é nem o combate. O mais difícil é você ter a consciência de que você é vítima do estelionato sentimental. É você acreditar que você está vivendo isso. Gente, se por exemplo, seu companheiro começa a falar assim, amor, olha, o meu cartão de crédito não está passando, olha, eu estou tentando comprar aqui as passagens para a nossa viagem. Quando você vê muita coisinha assim, você pode saber, principalmente de pessoas que estão há pouco tempo convivendo com você. Pra vocês terem uma ideia, essa pessoa que eu tive conhecimento, também atuando em investigação como essa, ele pegou o CPF dela, ele abriu várias contas pela internet, tipo assim, Banco do Brasil, pelo aplicativo do Banco do Brasil, Nubank, outros bancos, porque você tem o documento, você tem a senha, porque a pessoa te passa tudo. E aí, pessoal,
ele fez compras pelo Brasil inteiro. A pessoa está com mais de 200 mil reais em dívida. E como que você vai pagar isso? E como que você vai provar esse estelionato? Entendeu? É muito complicado. Sim, é complicado. E essa é a grande problemática. E aí, como que depois a gente vai conseguir reaver esses bens? Fora os prejuízos financeiros, fica os prejuízos de ordem emocional também. Depois a gente recupera. Mas o nosso nome sujo, a nossa paz, outras pessoas nos cobrando, entendeu? Já teve um cara que ele comprou um carro na Arden. Um carro. E sumiu com esse carro e a pessoa está até hoje com dívida, com tudo. Não, então, essa matéria que você falou aí como é que chama a novela? Da máfia nigeriana? Não, da novela. Da Maria da Paz. Da Maria da Paz, que passou no Fantástico. A minha cliente, ela deu entrevista no Fantástico. E a gente conseguiu recuperar o carro dela. A pessoa que deu o golpe era uma pessoa da mesma idade que ela, não era mais novo, tá? Foi um relacionamento físico e o último golpe dele, né? O grande finale do golpe foi o quê? Foi um carro à vista, só que o carro foi à vista no nome dele, entendeu? Pra você ter ideia, no nome dele. Foi um carro também, um carro de quase 70 mil reais à vista, um carro novo, um carro muito bom. Só que o que acontece? A gente fez um pedido liminar e conseguiu pegar esse carro, entendeu? Chegamos na casa dele 7 horas da manhã, com a polícia, com o oficial de justiça e buscamos o carro. Obtivemos vitória, entendeu? Parcial, mas conseguimos. É isso que tem que acontecer. Olha, a Laís, ela tá dizendo assim, o que aconteceu no filme O Limite da Traição é considerado estelionato sentimental? É considerado sim, Laís. É considerado. Naquele filme, a mulher é mais velha, ela cai em cima, ela cai nas graças de um homem muito bonito, ele casa com ela e de repente ele tira a casa do nome dela, hipoteca a casa, ela perde a casa e ele pega um dinheirão. Isso é estelionato sentimental. Mas esse caso, ele já foi com a intenção de cometer o estelionato sentimental, entendeu? Isso. Ele já foi com a intenção. Ele já foi com essa intenção. Olha aqui, a outra, a Kay, linda, falou o seguinte: quando caímos em si, a vergonha de mostrar para as pessoas, de tornar público, nos impede de dar a queixa. É verdade. Há muitas pessoas que a gente vê, eles não têm... Em nada, quando eu já vi as mulheres vindo falar comigo nessas situações, elas vêm numa vergonha, num cuidado, aí eu falo, ei, calma, você tem que me falar tudo o que aconteceu. Aí ela fala, ele era o Brad Pitt, eu achei que eu tava falando com o Brad Pitt. Aí, gente, em alguns momentos a gente tem que cair na real, entendeu? Eu, por exemplo... Se o Brad Pitt te mandou mensagem, eu falei, o Brad Pitt vai me mandar mensagem? Não. Entendeu? Pode ser que sim, ué. Não, Mardeco, não vai. Nem nos meus maiores sonhos da minha vida isso vai acontecer. Entendeu? Mas assim, a gente tem que se ater aos sinais, gente. Né? Principalmente, por exemplo, a máfia nigeriana, agora vocês já estão tendo uma noção, ela atua dessa forma. Olha a Mari, sua linda, entrou. A máfia nigeriana, ela atua dessa forma. Aqui, voltou. Travou aí? Travou? Não. Travou, mas voltou. A máfia nigeriana... Travou e voltou, né? A máfia nigeriana, ela atua dessa forma. Ela atua... são estrangeiros, entendeu? Estrangeiros. Outra coisa que eles fazem, Naden, que é engraçado não, é uma puta sacanagem, eles começam a se relacionar com a pessoa e diz o seguinte, olha, eu tô apaixonado, eu quero ir pro Brasil, eu quero me mudar, eu quero ficar com você. Aí só que aquele cara vira lá e fala o seguinte, mas eu tenho muita dívida aqui, eu não vou conseguir sair do país, eu não tenho dinheiro para comprar minha passagem. E a pessoa aqui... geralmente mulheres um pouco mais maduras, mulheres que já... Isso aí é estatística, né? Mulheres que já vieram de um casamento frustrado, então estão separadas, aquelas mulheres, às vezes, acima dos 40 anos, né? E aí ela conversa 2, 3 meses com aquela pessoa, se apaixona, e o rapaz fala lá do outro lado, eu quero me mudar para o Brasil. Só que eu tenho que pagar dívidas aqui, eu tenho que comprar... Eu tenho que comprar minha passagem aqui e a pessoa manda. Nessa situação que teve no Fantástico, no Repórter Record, eu não me lembro,
muito bem, foi um deste caso. A mulher, ela se... Oi? Travou você. Uhum. E paga a dívida. Essa mulher, ela se apaixonou por esse rapaz. Ixi, eu acho que o Narden travou. Travou, Nardeco? Voltou? Isso, isso. E aí ela começa a mandar e ele começa um saco sem fundo. Quando ele vê que ela tá tão apaixonada, ele monta em cima dela. Ele fala, olha, mas eu tenho tal coisa para pagar, eu tenho tal isso. E a pessoa manda. Olha, a Tereza tá dizendo o seguinte: meu ex pediu um dinheiro emprestado para trocar de carro e não me pagou. E depois da troca do carro, terminou comigo por mensagem e me bloqueou. Eu fiquei com a dívida, quase morri até hoje, sofro. Ei, isso é caso de polícia, Tereza. Isso é caso de polícia. Ele pode responder por estelionato, sim. Você pode ir na justiça para isso, entendeu? E aí, de posse desse registro de ocorrência, você precisa procurar um advogado que entenda do assunto. Narden, eu costumo dizer uma coisa para as pessoas. Eu já tive amigos que, por exemplo, já tiveram um acidente de carro e a pessoa morreu no acidente de carro. E que eles chegaram na delegacia, mas isso não foi aqui. Chegaram na delegacia, o delegado prendeu em flagrante e habitou uma fiança altíssima. Gente, quando você tiver um caso específico, você tem que procurar um advogado que entenda daquilo. Por exemplo, você cai num caso de estelionato sentimental, não é qualquer advogado civil que entende do assunto. Não é qualquer advogado criminal que entenda do assunto. É um caso muito específico. As decisões, o Narden pode falar disso, as decisões no Brasil hoje são muito recentes. Você não tem doutrina que fala sobre isso. Tem 5 anos só que saiu a primeira sentença. 5 anos. Muito recente. Aí. Então, assim, você, quando você se deparar, igual Tereza, você se deparar numa situação como essa, você precisa acionar a justiça. Mas, assim, aciona a justiça através de um advogado que entenda do assunto. Entendeu? Que entenda do assunto. Porque senão, além de pagar advogado, você vai perder a causa. Isso. E, Fabi, a Tereza, uma dica é o seguinte: tem muita gente que, quando cai no golpe, né, e descobre realmente que foi vítima, ela apaga e-mail, apaga bilhetinho, apaga conversa do WhatsApp, apaga tudo, com raiva, entendeu? E isso que acontece? Ela tá jogando fora uma possível vitória numa ação, entendeu? De reparação. Prova. Então, assim, ela não pode, tem que guardar, tem que fazer uma caixinha e guardar tudo lá dentro. Põe na nuvem, entrega para uma amiga, salva esses documentos em vários lugares, entendeu? É fundamental ter uma prova de que aquela pessoa iria te devolver aquele dinheiro que falou que era emprestado, entendeu? É fundamental. E tem, olha só, tem uma outra pessoa aqui, a Catarina. Ela falou assim, ó: em quais situações se enquadra o estelionato sentimental? Isso aqui é uma pergunta interessante, por quê? Porque tem gente que pensa que o estelionato sentimental ele só ocorre, igual eu falei, pela internet, só que não, é internet e físico, e não é só entre homem, mulher, mulher, né? Um relacionamento. Isso pode ocorrer entre pai e filho, mãe e filho, tá? Vó e vô. Basta que tenha um relacionamento, uma confiança depositada um com o outro, entendeu? A tese ela pode ser aplicada em larga escala, não é só em relacionamento amoroso entre homens, mulheres, homens e homens, não. Olha, tá aí, a gente sempre acha que é relacionado a um relacionamento amoroso e não. A gente vê muitos golpes, Narden, em que, por exemplo, o filho aproveitador, ele faz a mãe tirar empréstimo, pega dinheiro e de repente, geralmente pessoas... É o que eu falo, não é um golpe exclusivo de pessoas que têm pouco esclarecimento, não é. Na maioria dos casos em que eu tive contato enquanto policial, foi com pessoas extremamente esclarecidas que caíram nisso. Por quê? Porque a confiança, quando a gente consegue a confiança de alguém, quando a gente se apaixona por alguém, a gente vira um bebê de novo, gente. E assim,
O lance é você não ter vergonha de contar para quem você tem que contar. Entendeu? Por exemplo, o Narden que está trabalhando com isso há um tempo, depois a gente vai falar o Narden, pessoal. Inclusive, ele está montando um curso muito bom. Eu já divulgo aqui para vocês que são bacharéis em direito, que são advogados. Um curso completo sobre como você atuar na área da advocacia, no que diz respeito ao estelionato sentimental. E esse curso que o Narden está fazendo, está montando com muito carinho, ele aborda tanto essas questões teóricas quanto casos práticos. E parece que vai dar até uma assessoria durante um tempo, né, para as pessoas que adquirirem o curso, para os advogados, não é isso, Narden? Exatamente, né? A gente está vendo ainda, mas acredito que os 20 primeiros a gente vai dar uma assessoria por um tempo, né? A gente está definindo ainda. Me diz uma coisa, o seu e-book já saiu, Narden? Ou está ainda em fase de negociação? O e-book que tem na internet foi mais ou menos para apagar o fogo, porque quando saiu a entrevista no Fantástico, muita gente veio perguntar. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa um pouco rápida e coloquei na internet. Tem um e-book, só que ele é mais para quem foi vítima, não para advogado. Agora, o e-book dos então, advogados é o que eu vou lançar também junto com o curso. Então, olha só, pessoal, é bacana que vocês saibam... Opa, mexi aqui. É bacana que vocês saibam que o Narden, ele fez um e-book como se fosse um guia, né, Narden? Para que as pessoas elas tenham noção se elas estão sendo ou não vítimas do estelionato sentimental. Então, para você que está em dúvida, porque teve algumas pessoas que falaram comigo assim, Fabi, eu acho que eu tenho meu pai, o meu amigo, que eu estou vivendo uma situação de estelionato sentimental e eu estou com medo. Eu falei, não, então assiste a live, que daí você já tira, já desencana a respeito desse assunto. Narden, esse e-book, as pessoas elas conseguem ter acesso aonde? Tem como tu deixar o link lá no teu Instagram? Sim, já tá. O link é www.estelionatosentimental.com.br. É um nome assim, não tem erro. Beleza. Então é só entrar na internet, vou até achar aqui, ó. Deixa eu ver, www.estelionatosentimental.com.br. Bora ver aqui se vai abrir. Eu não tô mentindo aqui pra galera. Bora ver se vai abrir aqui. Então você, pessoal, por exemplo aí, olha, gente, o site eu vou mostrar aqui pra vocês. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Olha aqui, ó, o site do Narden, ó. Estelionato sentimental. Narden, tu ficou maquiado porque eu tô de filtro de maquiagem, porque eu tô só o bagaço, tá? Tá vendo aqui, ó? Olha aí aqui, na lateral, tá vendo, ó? Faça o download gratuito, tá vendo? Olha, então vocês entrem lá no site, pessoal. Façam o download gratuito aqui. Narden, vou até baixar, porque vai que eu tô vivendo isso, né? Não sei. Olha aqui, importante. Ó. Faço o download do e-book. Bora ver se eu vou conseguir aqui fazer o download, Narden. Só para mostrar pra galera. Você vai ser direcionado, tá vendo? Aí você vai ter que preencher. Você coloca o teu e-mail e a gente vai mandar para você, entendeu? Você põe seu nome, teu e-mail e nós vamos remeter para o teu e-mail. Poxa, muito bacana isso. Muito bacana mesmo. Porque assim, as pessoas elas não têm noção do que é uma coisa tão nova que eu realmente as pessoas falaram para mim, Fabi, eu não sei o que é estelionato sentimental. E olha, Fabi, vou te falar. No curso, provavelmente, a gente vai ter um bônus, que o segundo bônus, né? O primeiro bônus vai ser o quê? Vai ser uma mentoria, um bate-papo realmente com os 20 primeiros advogados. Eu estou vendo com a psicóloga da gente fazer um bônus, um módulo bônus da psicóloga tratando justamente sobre isso. Ela vai falar o que é estelionato sentimental, como é que deve ser tratado na parte da psicologia. Olha, Narden, a Mari perguntou uma coisa legal. O ideal seria ter um advogado criminal e um cível? Eu acho que não, Mari. Ou um especialista em estelionato sentimental consegue atuar na esfera criminal e cível? Na minha opinião, o Narden pode falar, né? Eu acho que a atuação na área criminal, ela vai ser uma forma que vai te salvaguardar para você depois não ser vítima de de acusações criminosas. Por exemplo, você fala, olha, eu fui vítima de estelionato sentimental,
o meu ficante, o meu marido, ele pegou minha documentação, ele, através da minha documentação, ele comprou coisas e eu não sei o que mais ele pode ter feito com isso. Então, você faz uma ocorrência policial, além... Aí a polícia ela vai poder investigar a situação do estelionato, isso vai poder gerar uma ação penal, sim, entendeu? Hoje a gente sabe que o crime de estelionato é um crime de ação penal pública condicionada à representação, entendeu? Então a vítima vai ter que representar porque modificou, a não ser que nos casos excepcionais, que é o caso de criança, adolescente, maior de 70 anos, pessoa com deficiência física, mental, perdão, ou especial, enfim, aí seria crime de ação penal pública incondicionada. Mas, nesse caso, eu entendo que você registrar a ocorrência é uma forma de te salvaguardar. Vai que daqui 2 anos aparece uma empresa fantasma que está servindo só de fachada para lavagem de dinheiro, para o tráfico de drogas, essa empresa está no seu nome. Seu nome, Entendeu? Aí você fala assim, porra, eu tenho aqui, desculpa o palavrão, mas eu tenho aqui uma ocorrência de que eu tive a minha documentação extraviada, eu fui vítima de estelionato sentimental. Então, possivelmente, essa situação aqui está referente ao Narden que me vitimou. Entendeu? Agora, o que é mais importante nessa atuação que eu entendo é o advogado civil, especialista nessa área de estelionato sentimental, ele é que vai conseguir realmente buscar na justiça aquela forma de reaver reparar, né? o seu bem. A polícia não vai reaver o bem de ninguém, tá, pessoal? Isso. Entendeu? A polícia ela não vai pegar... Fabi, não vai. Não acha que porque muito... vai ser delegado, um MP, não vai. É um advogado como o Narden. Entendeu? Então, Fabi, tem muita gente que pensa que se for na polícia, tudo será resolvido. Tudo. Não. Tem muita gente que pensa, vou na delegacia e lá eu vou resolver tudo. Eles vão conseguir bloquear a conta da pessoa, vão pegar o patrimônio dele, vai me pagar e vai ficar tudo certo. Entendeu? Tem muita gente que pensa isso. Entendeu? Então, assim... Bom você esclarecer. Então, justo. Porque pode acontecer igual como a Kay está falando ali. Isso foi o Ministério Público pediu para arquivar porque achava que não se enquadrava como crime. Como é algo muito novo, a doutrina ainda vai precisar se manifestar para falar o seguinte, não, pô. O estelionato sentimental, como é a minha posição, eu entendo que ele é uma modalidade do crime de estelionato. Fato. Entendeu? Eu tenho, sim, todo o enquadramento do artigo 171 ali. Eu tive vítima e eu tive alguém que foi, através da confiança, foi induzido a erro e gerou um prejuízo. Entendeu? Exatamente. Agora, e assim... o que... aí o que a Catarina falou, polícia não cobra dívida de ninguém, realmente. O que a polícia vai poder fazer é te salvaguardar para que no futuro, por exemplo, também, né? No futuro você não seja acusada de você ser uma estelionatária, você tá aplicando golpes em outras pessoas, você ter uma empresa fantasma que é fachada para o tráfico, por exemplo. Agora, para você reaver seu bem, Narden, advogados que entendam como disso, né? E aqui, Fabi, a parte final aqui da pergunta da Mari, no meu ponto de vista, né? Eu, particularmente, eu não trabalho na esfera criminal. Eu sou civilista. Então, assim, se uma pessoa ela quer resolver uma certa situação na esfera criminal, na esfera civil, ela precisa procurar o especialista. Pois é, eu já discordo, Narden. Sabe por quê? Sabe por que eu acho que eu discordo? Eu discordo um pouco. Porque, por exemplo... Você não faz... Não, travou o teu áudio. Eu entendo, assim, que na área criminal, o que vai acontecer? É isso que eu estava falando anteriormente. Vai acabar salvaguardando a pessoa para ela não ser entendida depois como uma futura estelionatária, alguém que cometeu um crime. Mas muitas vezes a gente pode ter esse posicionamento do Ministério Público entender que não é crime. Entendeu? E a atuação na área criminal não é uma atuação muito complicada neste ponto, nessas circunstâncias. Entendeu? Até porque a gente vai estar diante de um crime que é de crime de ação penal pública. É o Ministério Público. Eita, eu acho que o Narden perdeu, não foi?
Deixa eu voltar o Narden aqui. Narden. Ixi. Narden Souza Porto. Voltou. Oi, Luan, seu maravilhoso. Professora top é você. Professor top é você. Oi, Tá me Narden, vendo? voltou. Deixa eu esclarecer só uma coisa aqui, que talvez eu até modifique um pouco o seu pensamento, né? Por exemplo, eu sou professora de Direito Penal e Processo Penal. E eu já te digo logo, a atuação do advogado durante uma ação penal pública, no máximo ele vai entrar como assistente de acusação. Por quê? Porque a ação penal ela é de titularidade do Ministério Público. E mesmo no caso de um estelionato sentimental, crime de estelionato, hoje ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Mas não vai dar para o advogado a iniciativa de ele entrar com uma queixa-crime. Não, é uma ação penal, é uma denúncia. Quem vai fazer isso é o Ministério Público. O que a pessoa ela vai precisar na área criminal é que o advogado acompanhe ela, por exemplo, na delegacia, para ele certificar de que o registro de ocorrência vai acontecer, entendeu? E se for o caso, ele se habilita como assistente de acusação. Mas vai ter o Ministério Público para atuar, tu entendeu? Agora, o que precisa mesmo de um advogado bom e que conheça do assunto é para atuar na área civil. Por isso que eu prefiro, é diferente quando eu falo um advogado criminalista, é para defender o réu. Tipo assim, eu não vou te contratar para me defender se eu for acusada de estelionato. Agora, se eu for vítima de estelionato, o seu conhecimento é totalmente capaz de abranger a minha necessidade. Tu tá entendendo? Sim, com certeza. Perfeito. Não, nesse ponto eu concordo. Eu digo assim, particularmente, eu não seria um assistente de acusação. Tipo, entendeu? Por quê? Porque eu sou civilista. Entendeu? Uhum. Então, assim, a pessoa teria que contratar realmente um advogado na área criminal. Se ela quisesse um assistente. Mas eu tenho o Ministério Público. Se ela quisesse assistente. Se ela quisesse, Justamente. Mas eu vou te dizer uma coisa, Narden. Você é o assistente de acusação ideal. Por quê? Eu vou te dizer uma coisa. E eu vou te dizer isso porque antes de eu ser policial, eu fui assessora de um juiz criminal. Entendeu? Sim. E eu vou te dizer por que você seria o assistente de acusação ideal. Porque você saberia muito bem pedir uma condenação e provar em juízo que aquela situação é um caso de estelionato e provar que o estelionato é crime. Quem melhor do que um advogado que entende do assunto para provar para o juiz de que aquela situação ela é enquadrada como crime de estelionato sentimental? Então, de nada adianta eu saber alguém que saiba procedimento, porque talvez o que você não domine é o procedimento criminal. Mas o procedimento criminal, por si só, ele anda, e eu tenho o Ministério Público ali para salvaguardar o procedimento. Eu vou precisar de um assistente de acusação que entenda do assunto. Entendeu? Sim, que entenda do assunto. Para na hora de fazer as suas alegações finais, você convencer o magistrado de que aquilo ali é crime, que o estelionato sentimental, ele realmente fez com que a pessoa fosse induzida a erro e causou para ele um prejuízo. Então, eu já te falo logo, meu amigo, você é o ideal para atuar na área criminal, como assistente de acusação, num caso. Entendeu? A Fabi, ela é advogada criminalista, mas eu falo, sei lá o que é estelionato sentimental. Eu vou lá pegar essa grana, mas de repente... Entendeu? Então, essa é a ideia. Vamos conversar depois sobre isso, então. Não, é uma forma da gente abrir a mente. Agora, assim, a gente está com poucos minutos para finalizar. Fala mais do seu curso, fala mais do seu site e o que você pode oferecer tanto para as vítimas quanto para os advogados que atuam nessa área. Olha, o curso, eu tive a ideia de criar por qual motivo, né? Fiz uma pesquisa, tá, pelo Brasil todo e consegui identificar muitos equívocos. Por quê? Não falando mal de advogados, tá, nomes nem nada do tipo, mas foi porque eu encontrei certos erros. Tem advogado acreditando que qualquer término de relacionamento, por si só, tem um dever de gerar indenização, tanto material quanto dano moral. E tentam colocar a tese de estelionato sentimental, só que não funciona assim, entendeu? Então, assim, este curso, eu vou deixar muito claro o que é que você precisa, tá? Para
demonstrar para o juiz, de fato, que aquele caso específico é sim estelionato sentimental, tá? Que tem sim que haver a condenação por dano moral, claro, se tiver documentação comprobatória, tá? Tanto material quanto moral, tá? Para a vítima, eu tenho um outro curso, tá? São dois cursos. Um é para advogado, o outro é para vítima. O segundo curso para vítima é o quê? Para demonstrar para ela o que ela tem que fazer, o passo a passo, para ela identificar, para ela superar, por quê? Porque vai ter um bônus da psicóloga e também para ela, no próximo relacionamento, para ela não ficar travada, entendeu? Eu vou demonstrar para ela como é que ela vai conseguir identificar pontualmente se aquela pessoa que ela está se envolvendo, se é um golpista ou não. O que ela precisa fazer previamente, antes de começar, de fato, um relacionamento sério. Entendi. Então, assim, fica a dica, pessoal. Olha, eu vou deixar o Instagram do Narden quando a gente finalizar a live. Eu vou deixar a live gravada, tá, Narden? Aqui no meu IGTV, vai ficar gravado. Aí eu vou gravar. O balão, eu tenho medo da pergunta do balão. O balão tem uma pergunta. E o Vai, velho da lancha? Balão. O velho da lancha, Narden. Fala do velho da lancha. Oh, meu Deus. Olha, o velho da lancha, na realidade, ele não pode, né, procurar algum advogado para levantar essa tese de estelionato sentimental por ele, né? Não tem como. Não tem como. Né? Não tem dano como. moral, para finalizar, Narden, porque falta 5 minutos. Dano moral pode ser comprovação da necessidade de um tratamento com médicos e psicólogos, por exemplo? Você pode pedir porque a pessoa travou? O que você acha? Pode sim, com certeza. Eu acredito que sim. Se ela comprovar que por conta daquele golpe, por conta desse prejuízo que aconteceu com ela, ela ficou doente, teve que ficar internada, tratamentos, tomou remédio, pode sim, tá? Isso é um laudo do psicólogo, do psiquiatra, pode ser comprovação para ela conseguir sim um dano moral na justiça. Ah, bacana. O Balão está dizendo que ele quer saber do Corpo de Bombeiros do DF. Olha, Balão, hoje é dia do bombeiro militar, viu? Hoje é Dá os parabéns nacional... Dá os parabéns para os bombeiros. E com essa pergunta do Balão, Narden, meu amigo, foi muito bom, muito esclarecedor. Obrigado pelo convite para poder dividir esses momentos com você. Você sabe que a nossa amizade ela não é de hoje. E eu estou muito feliz desse advogado de sucesso que você se tornou. Um grande orgulho para a família Unichat, entendeu? Mandar um abraço aqui para o pessoal do Unichat que está aqui com a gente. Olha, o Bud, o Balão, a Mari, o Caio, que estão aqui acompanhando, porque eu acho que amigo bom é isso. E dizer que a gente é amigo assim, desde a época que ninguém prestava para nada e hoje está todo mundo prestando para tudo, né? Exatamente, advogado, policial, todo mundo sério hoje, mas é isso. Um prazer, tá? Você ter aceitado esse convite para a gente fazer esse bate-papo aqui. E vamos marcar outras, né? Porque, na verdade, vamos. Né? Falamos muito pouco sobre isso ainda. Não, então eu vou deixar, pessoal, olha, no final da live... Perguntaram aqui, ó, tem prescrição? Tem prescrição sim, mas isso vai ser um tema de uma outra live. Olha, o Balão não dá, eu tenho medo de mandar. Eu abro as mensagens que o Balão me manda, eu falo, meu Deus, será que eu posso ouvir esse áudio perto de alguém? Eu fico assim, ó, meu coração treme quando eu vejo assim, Balão. Mas eu te amo, Balão, meu amor. Nardeco, fica com Deus. Eu vou deixar aqui no final da live o Instagram do Narden, tá? Através do Instagram do Narden, vocês vão ter acesso ao site dele, que é o www.estelionatosentimental.com.br. Dê uma olhada depois, baixe aquela apostila que ele fez, aquele e-book que tá maravilhoso. Você já baixa aquele e-book. E você que já foi vítima, dá uma lida. Você que é advogado, você que é bacharel em direito, vocês vão ter uma gama muito grande de casos relacionados a isso. E vocês podem procurar lá. O Narden é um advogado muito famoso realmente com relação a isso. Já teve entrevista na Fátima Bernardes, no Fantástico. Quando eu estive no Fantástico, eu entrei em parafuso. Eu, mãe, o Narden! Meu amigo, então fica com Deus. Foi maravilhoso. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.